No vídeo anterior do episódio 3, do qual falamos do versículo 8 ao 19, essas passagens nos mostraram o quanto é perigoso dar ouvidos aos falsos amigos e às tentações do dia a dia que as pessoas nos oferecem. E aqui, do versículo 20 ao versículo 33, que vamos discorrer agora, Salomão confirma o quanto é perigoso não somente dar ouvidos às pessoas erradas, mas principalmente não dar ouvidos à voz de Deus. E agora, nesse texto aqui, você vai perceber que esse capítulo registra 3 vozes, grava isso, que devem ser identificadas por todo leitor do livro de Provérbios. Quais vozes? Primeiro, a voz da instrução, do versículo 1 ao versículo 10. Segundo, a voz da tentação, do verso 11 ao 14. E terceiro, a voz da salvação, do versículo 15 ao verso 33. E olha que lindo isso, porque ao falar da instrução e tentação, a fala é simples, na mesa, direta, instruída, pautada. Mas quando vem a voz da sabedoria falar em relação à salvação, ela grita desesperadamente, assim como Jonas em Nínive. E por alguns momentos parece que ninguém pode deter essa voz, mas ao mesmo tempo percebemos que poucos lhe dão a devida atenção. Por isso, ela grita. Aí eu me pergunto, por que gritar? Será que somos surdos ou temos dificuldades em discernir o que ouvimos? E digo ouvir, mas não simplesmente ouvir barulhos avulsos. Digo sobre ouvir a voz de Deus mesmo, porque vejo muitas pessoas que me mandam mensagem, me perguntam após o culto, enfim, dizendo: Bruno, Deus não fala comigo. Mas o engraçado em tudo isso, e digo engraçado de certa forma, é que em vários momentos da vida passamos dias, semanas, meses e anos orando, clamando, abrindo propósito para que Deus fale algo conosco ou traga resposta em relação a algum assunto de necessidade no momento, mas quando Deus fala algo que não queríamos ouvir, fingimos que não escutamos a sua voz só por não ser exatamente aquilo que nós planejávamos escutar. E então começamos a buscar respostas em tantas coisas ou em pessoas, caçamos igrejas, profetas, um monte de coisa independente da sua fé, no desespero não de ouvir a verdade, mas apenas em ouvir qualquer coisa que te faça sentir melhor ou te dar uma certa aprovação para fazer ou iniciar algo em relação ao que você deseja no momento. E assim, automaticamente, pode até ser sem perceber, dizemos, mesmo que essa fala seja dentro de nós, mas ela grita: acho que Deus não disse nada. E isso na ótica de algumas pessoas. Mas algo dentro de nós queima, impulsiona ou grita em nosso coração dizendo: você sabe o que é certo e errado. Deus já falou contigo várias vezes, apenas não disse do jeito que você queria escutar. Mas eu posso te dizer isso com toda a certeza que mesmo não ouvindo ou decidindo não ouvir ou dar atenção ao que você escuta, a voz de Deus não deixa de falar com você. Mesmo no silêncio, Deus sempre fala conosco, pois o silêncio de Deus também é resposta. Aprenda isso, silêncio de Deus também é resposta, mas também sim, há momentos que Ele vai gritar e vai trazer resposta à sua oração. E o pior, que Deus fala de várias formas e em vários lugares, através de muitas pessoas ou utilizando milhares de métodos.
Ele fala nas ruas, nas praças, na entrada ou na saída de cidade, nas estradas. Deus fala no outdoor, no trânsito, na faculdade, no serviço. É um vídeo que você recebe, um sonho ou pesadelo que teve. É uma mensagem no celular, uma ligação que você recebe, é um calafrio ou um temor que sentimos em relação a alguma decisão que nós queremos tomar, ou se não, há momentos que aparecem canções na rádio ou canções que vêm à nossa mente do nada, te fazendo lembrar de alguma experiência direta que teve com Deus através dessa canção, ou te faz lembrar de algum lugar que esteve. Deus sempre tem suas formas de nos gritar e de chamar a atenção para aquilo que Ele quer falar conosco. Mas Bruno, você pode perguntar: como eu faço para discernir a voz de Deus? Peça a Deus sabedoria, discernimento, entendimento, revelação de tudo que você vê, sente, escuta, porque tem pessoas que têm sonhos e visões terríveis ou extraordinárias, acordam em êxtase ou assustados e o máximo que fazem é contar para alguém que não entende nada disso, ou se não, vão para as redes sociais, para o Google e perguntam ao Google: sonhar com isso significa o quê? E como conclusão pensam: meu Deus do céu, vou morrer. É como ter sintomas de alguma dor no seu corpo e você não ir ao médico e buscar a resposta na internet em relação àquilo que você sente. E assim como o laudo, em muitos momentos brincamos com isso, será um autodiagnóstico e às vezes vai sair lá: vou morrer, estou com câncer, enfim, mas nada será de fato efetivo ou eficaz. Assim como os discípulos que estavam em um momento dentro do barco, no meio da tempestade, Jesus aparece revelando o seu cuidado e soberania. E os homens pensavam que era um fantasma levando morte, enquanto era Cristo levando vida. Então, para e pensa um pouco, porque parece óbvio. Se você está com dúvidas em relação a algo espiritual, por que nós buscamos respostas de formas carnais? Não parece óbvio isso? Deus deseja ser ouvido com atenção. Faça igual o profeta Samuel. Deus chamou, falou algo, não entendeu, volta, pergunta, questiona, até você obter alguma resposta, nem que seja para Deus puxar a orelha, mas resposta você terá. E aqui no texto existem algumas perguntas que devem ser feitas, e uma segunda pergunta que devemos fazer aqui é: quem é a sabedoria aqui no texto? E aprenda isso. A Bíblia vai falar em Colossenses capítulo 2, verso 3, que nele estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas nele quem? Em Cristo. Então o próprio Cristo é a sabedoria e Ele é o centro de toda a revelação divina. E digo não somente a sabedoria essencial para o dia a dia, mas a palavra eterna de vida, por cujo intermédio Deus Pai fala conosco e a quem Ele entregou todo o juízo. Ele é o Pai da sabedoria e Ele é a própria sabedoria. Então, aqui a voz que está gritando nesses textos e versículos aqui é Cristo, nos chamando a escutar a voz da salvação. Mas há uma terceira pergunta a se fazer nesse texto, e pergunta essa é: quais pessoas essa sabedoria está gritando? E preste atenção nisso. Aqui há 3 tipos de pessoas: os nécios, os escarnecedores e os loucos. Primeiro, os nécios
fala de pessoas inexperientes, principiantes, aprendizes, pessoas imaturas e ingênuas que creem em qualquer coisa, mas que não examinam coisa alguma. São crédulos, mas se deixam desviar facilmente. Depois vai falar sobre os escarnecedores, que são aqueles que pensam que sabem de tudo e ri de coisas que na verdade são de muita importância. Enquanto o nécio tem um olhar perdido, o escarnecedor tem um olhar cheio de sarcasmo e arrogância. E aqui significa em especial aqueles que zombam da submissão às verdades da lei de Deus, de suas repreensões pela palavra, e ainda por cima essas pessoas sentem-se orgulhosos em destruir e zombar aquilo que é sagrado. E em terceiro lugar, o texto vai citar em relação aos loucos, que são pessoas ignorantes da verdade por conta da sua estupidez e obstinação. E isso não se trata de QI alto ou ter QI baixo, nem de falta de escolaridade, nada a ver com isso. Seu problema é a falta de desejo espiritual em buscar ter algum encontro e buscar ter sabedoria em Deus. Os loucos gostam de sua insensatez e não percebem o quanto são tolos dentro da sua própria ignorância. A sua visão de mundo é totalmente materialista, detestam o conhecimento e não têm interesse nenhum nas coisas de Deus. Essas pessoas, elas amam e gastam tempo apenas com as coisas da terra, material, mas não se importam em nada com as coisas do céu. E aqui é o que nós aprendemos no capítulo 1 e verso 7. Os loucos são aqueles que desprezam a sabedoria e o ensino do seu Pai, de Cristo. Não é que não escutam, apenas não querem dar ouvidos e atenção. Então, aqui nós aprendemos a quais pessoas a sabedoria está direcionando a sua fala. Mas tem uma pergunta, ou outra pergunta, que não pode deixar de ser feita no texto, e pergunta essa é: se essa sabedoria está falando, deveríamos nos perguntar, está falando o quê? O que a sabedoria está dizendo nesse texto? E aliás, não está simplesmente falando ou dizendo, aqui diz que ela está gritando. Então, o contexto aqui desses versículos é: por quanto tempo, filho meu, vai permanecer longe de mim? É Cristo gritando. A sabedoria está falando repetidamente em vários lugares e usando várias pessoas para falar. E mesmo essas pessoas escutando se recusam a dar ouvidos. A sabedoria está clamando e gritando e fazendo um convite a deixarmos os nossos maus caminhos e podermos receber as dádivas que Cristo pode nos oferecer. A sabedoria, Cristo, promete transformar o nosso coração e nos dar sabedoria através da sua palavra. É um grito dizendo: aproveita enquanto estou falando e gritando, porque acredito em todos vocês. Não deixei vocês nunca ao relento, nunca esqueci de vocês, por mais que em vários momentos nós esquecemos de Deus. Deus nunca esquece dos teus filhos, assim como a Bíblia diz em Isaías capítulo 49, verso 15, pode uma mãe esquecer-se do filho que cria ou amamenta, do filho que vê do seu ventre, mas ainda que esta mãe se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, pode uma mãe esquecer do filho que vê do seu ventre, que amamenta, que está no colo dia e noite, só que Deus nunca se esquece de você. E se Ele, Deus, para ouvir as nossas orações ou reclamações,
Porque nós não paramos para ouvi-lo enquanto ele quer falar conosco. Nós temos que aproveitar esses momentos que Deus, com sua graça e misericórdia, quer falar conosco diretamente ou queimar respostas indiretas em nossos corações, pois pode chegar um momento que ele deixará de falar e então, creio eu, que tudo sim, infelizmente, vai piorar. Como confirmação, ele diz aqui no versículo 28, que fala: então, a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Isso é o texto que Deus está falando. Vai chegar o momento que vocês vão gritar para me ouvir e eu deixarei de falar com vocês. Por isso que a Bíblia fala em Jeremias capítulo 33, verso 3: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas fala comigo, fala com Deus, não deixe de falar. Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oportunidade de falar, mas principalmente oportunidade de ouvi-lo. E aqui no versículo 24 ele diz: mas porque clamei, vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Então a grande questão não é se Deus fala ou não fala, se Deus estende a mão ou não estende a mão, mas sim se realmente nós estamos dispostos a deixá-lo nos tirar de onde estamos, seja falando ou estendendo a mão, e principalmente dispostos a ouvir a sua voz e obedecer. Dar ouvido significa acolher a instrução quanto àquilo que Deus fala. E por isso ele finaliza o capítulo 1, versículo 33, dizendo: mas quem me ouvir habitará seguramente e estará seguro, sem temer mal nenhum. Ou seja, não somente escutando, mas dando a devida atenção e agindo com obediência em relação àquilo que ouviu da parte de Deus. E como consequência de ouvi-lo e obedecê-lo, ele garante que viveremos. O Salmo 91, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ou seja, falarei com Ele. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Eu falarei e terei resposta. Isto é, eu confio na voz do Deus que eu sirvo e escuto. Pois teus amigos podem até lhe oferecer dinheiro, fama, status, um monte de coisas, mas a sabedoria, Cristo, é o único que lhe promete segurança, paz a todos aqueles que ouvirem a sua voz e obedecerem até o final da vida. Ele promete transformar e mudar sua vida, assim como dizem em vários momentos na carta aos Hebreus: hoje, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o vosso coração. E fecho repetindo o versículo 33, que diz: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Isso é palavra da sabedoria, é Cristo te direcionando e guiando os seus passos. Então, abra sua mente, que Deus te abençoe. Até mais.